Ei, pessoal! Vamos conversar agora sobre organização administrativa? Já falei com vocês sobre noções gerais, já falei com vocês sobre princípios e agora a gente vai falar sobre organização administrativa. Gente, quando eu falo em administração pública, né, eu falo de organização dessa administração pública, existe uma divisão entre administração pública direta e administração pública indireta. No que tange às questões de prova, despenca nas provas questões da administração pública indireta, né, gente? Que é muito mais complexa essa matéria, né? Tem muito mais disposições que você tem que saber. Agora, um outro ponto sobre organização administrativa que às vezes vocês não dão muita atenção e fazem confusão na hora da prova, são os conceitos de centralização, desconcentração e descentralização. Eu não vou falar sobre eles agora nessa aula, mas fica aí na antena, na sua antena, viu? No seu radar, sabendo que descentralização aparece mais nas provas de concurso público. Beleza. Agora, quando eu falo administração pública indireta, essa administração pública indireta ela é formada por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. A entidade da administração pública indireta que mais aparece nas provas é a autarquia. Sabendo que a autarquia pode ser uma autarquia comum, uma agência reguladora, uma agência executiva, uma autarquia fundacional, né, uma associação pública, e a autarquia comum e a agência reguladora é o que mais aparece. E em segundo lugar, né, gente, considerando aí as entidades de administração pública indireta, estão as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Por que eu deixei as duas juntas? Porque o que mais aparece nas provas são as semelhanças entre essas duas entidades e as diferenças. Então, isso é o que é mais importante. Então, vamos lá. Estou contando para vocês estatísticas exclusivas do Manual da Aprovação. Então, presta atenção, anota aí, autarquia mais cobrado, descentralização, diferenças e semelhanças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, gente. Administração pública direta e indireta. Gente, a administração pública direta, ela é formada pela União, pelos estados, pelos municípios e Distrito Federal. São os entes políticos, né, os entes federados que diretamente prestam serviços públicos, são as entidades políticas. Esses entes federados, eles têm competência o quê? Competência de natureza política, autonomia política em legislativo e autonomia administrativa, né? A gente sabe que tem lei federal, tem lei estadual, tem lei municipal, não é verdade? A autonomia política, porque nós sabemos que tem presidente, tem governador, tem prefeito, autonomia política, legislativa e administrativa. Gente, esses entes, né, eles que vão criar as entidades que compõem a administração pública indireta, né? Quando eles entendem que uma determinada competência não vai ser prestada por eles diretamente, vai ser prestada por uma outra pessoa jurídica. Então, vamos criar uma entidade da administração pública indireta. Então, prof, para fins de prova, né? Você falou que cai muito pouco questão sobre administração pública direta. O que eu tenho que prestar atenção? Gente, a administração pública direta é formada pelos entes federados, que são entidades políticas. Entidade política tem o quê? Autonomia política, né? Tem autonomia política, como eu falei com vocês, né? Nós temos um presidente, nós temos um governador do estado, nós temos prefeito dos municípios. Autonomia política. Autonomia legislativa, nós temos lei federal, lei estadual, lei municipal. E autonomia administrativa também, né? A administração de cada uma dessas entidades é feita por cada um dos entes federados. Beleza, isso que você tem que saber. Esses entes federados que criam as entidades que compõem a administração pública indireta. Por que eles criam, prof? Porque muitas vezes o ente federado fala o seguinte, olha, essa atividade aqui tá muito para mim, vou descentralizar isso aqui. Vou repassar essa competência aqui para uma outra instituição. Né? Eu não consigo prestar estudo aqui, não. Vou passar para uma outra instituição. Mais ou menos assim que funciona. E vou criar essa outra instituição. Beleza. Gente, os entes da administração pública direta, assim como os entes da administração pública indireta, se organizam internamente em órgãos. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Órgão é o quê? Órgão é uma unidade de competências, né? Que vai o quê? Que vai organizar internamente aquela pessoa jurídica. Vamos dizer, então, que eu estou falando da União. Né? A União se organiza em vários órgãos. Nós temos o Ministério da Saúde,
o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde é um órgão que cuida da saúde, que trata sobre assunto saúde, né, que vai organizar e desempenhar as políticas públicas ligadas à saúde. E o Ministério da Educação vai cuidar da educação. Cada órgão que é um conjunto de competências. Dentro dos ministérios, a gente vai ter o quê? Diretorias? Secretarias? Sim. Por exemplo, gente, dentro da Secretaria de Educação, tem uma diretoria que cuida de contratos, tem uma outra diretoria que cuida de recursos humanos. Cada diretoria é um órgão, porque compõe aquela pessoa jurídica que é a União, né? A diretoria de RH está subordinada a uma superintendência, que está subordinada a uma subsecretaria, que está subordinada a um secretário, que está subordinada a um ministro de Estado. Entre os órgãos, gente, existe o que a gente chama de hierarquia e subordinação. Essa é uma forma interna dessa pessoa jurídica, no caso União, se organizar. Para quê? Para criar órgãos que se especializam em determinadas atividades. E assim ter um ganho de eficiência, beleza?